que dizer sim para tudo é uma vaidade por querer agradar as pessoas. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. Eu tô muito feliz de estar aqui com você mais uma semana, falando do amor de Deus, falando daquilo que o Espírito Santo tem tocado aos nossos corações. E eu quero dizer pra você que é a primeira vez que tá aqui, seja muito bem-vindo. Eu digo sempre aqui na igreja, né? A primeira vez é visitante, a segunda vez... Que bom que você veio, mas a terceira vez você já é da casa. Se você é a terceira vez e já é da casa e você não está inscrito, então faz o favor de se inscrever aí. Você que é novo aqui, se inscreve no canal para nos ajudar. E você que já é da casa, seja muito bem-vindo novamente. É muito feliz, uma alegria sempre ter você aqui junto comigo para poder propagar o evangelho além das quatro paredes. Porque isso que a gente está fazendo, a internet, ela nos dá exatamente essa sensação. Eu ainda nem pisei, quem sabe, na sua cidade ou no seu país, ou quem sabe nunca te visitei na sua casa, porém o episódio já chegou aí e eu fico muito feliz em fazer parte disso juntamente com você, porque você constrói junto comigo, é uma via de mão dupla muito gostosa. E você que já acompanha o nosso canal, você sabe que nós temos tanto testemunhos de pessoas comuns com histórias extraordinárias, nós temos um episódio do mês que é ensino junto com o pastor Diego Matos, porque ele é um teólogo assim maravilhoso, eu adoro ouvir ele e o pessoal gosta muito, ele tem essa veia do ensino, e tem um temático que é comigo, onde eu vou falar com você aquilo que o Espírito Santo tem tocado no meu coração. Claro que você que é homem, você seja muito bem-vindo e fica aí, porque hoje o assunto também tem a ver com vocês homens também, tá? Mas geralmente eu vejo que o Senhor tem me levado a falar com as mulheres, de fato, mas assim, tem sido muito legal o feedback que eu tô recebendo de vocês. Inclusive, se você tem temas aí que você gostaria de ouvir, o pastor Diego falando ou eu falando, estamos disponíveis aqui para ouvir você. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Esse episódio, ele tocou totalmente o meu coração, porque tem a ver com a minha vida, com a minha história também, né? E agora eu vou dizer o que nós vamos falar hoje. Tá preparado? Tá preparado? Não corre, não corre, não corre. É o poder de dizer não. Meu Deus do céu, agora pegou no teu espinho aí da carne, você tá querendo fugir, mas fica aí que Deus vai falar com você. Não foge não, vaso. Então, gente, eu vejo assim que por muito tempo eu não consegui dizer não. Era como se tudo eu tivesse que dizer sim, tudo eu tinha que fazer, porque era como se as pessoas ficassem chateadas comigo, ou eu ia ser uma imperfeita, por mais que eu já sou imperfeita naturalmente, mas é como se a minha imperfeição fosse falar mais alto do que as minhas qualidades, ou se eu falasse não, as pessoas não iam me amar, e eu amo ser amada, né? Mas quando eu olho para a vida de Jesus, eu consigo ver que, tipo assim, além dele dizer alguns nãos, que eu vou trabalhar isso aqui com você durante esse episódio, mas também eu vejo que nem Jesus agradou todo mundo. Por que que eu, uma mera ser humano aqui, vai agradar alguém, né? Então, tipo, gente, isso é vaidade. Eu quero já começar assim, já direto no soco. Isso é vaidade. E dizer sim para tudo é uma vaidade por querer agradar as pessoas, mas também é algo que, como que eu posso dizer, né? Egoísta da nossa parte, porque nós queremos ser vistos. Isso é muito sério e tem que ser tratado. E nem sempre o sim que você dá é para ser visto conscientemente, mas às vezes lá no inconsciente é para que você seja validado por alguma situação. E isso aqui eu falo com o meu coração às vezes exposto. Sabe aquela camada da cebola? A gente vai retirando cada vez que eu vou contando meu testemunho em um ponto específico, e o não era uma delas, mas não era de forma inconsciente. Eu queria realmente fazer de bom coração, queria agradar as pessoas, eu queria fazer o meu melhor para as pessoas, e tá tudo bem fazer o melhor. A gente tem que achar o equilíbrio nisso. Porém, quando eu vejo que isso tá me afastando dos propósitos de Deus para minha vida, quando isso tá me desgastando, quando eu estou ficando exausta demasiadamente, sugada, meu Deus, eu tô exausta, pastora, eu tô com cansaço extremo, pode ser que você esteja faltando aí dizer um não para algumas situações, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Então, uma frase que eu quero deixar aqui para você que eu anotei é exatamente essa. Toda vez que eu digo não para aquilo que me afasta do propósito de Deus, eu estou dizendo sim para a vontade dele. Gente, essa frase aqui, quando eu estava escrevendo, eu digo, uau, é bem isso. Ou eu digo não para as tentações, eu digo não para os afazeres, eu digo não para aquilo que me afasta daquilo que Deus tem para minha vida, e para eu poder dizer um sim verdadeiro para a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que que tem a ver com a minha história? O que que tem a ver com a minha situação? E no meu processo, queridos,
Para você entender o que eu tô querendo dizer, eu dizia assim para tudo. E quando via, o que tinha que ser feito de fato eu não fazia, era procrastinado. Aí entra aquela situação, né? Poxa, a vida de todo mundo tá indo para frente, a minha tá ficando por quê? Porque eu tô ajudando todo mundo, não tô me ajudando. Calma que eu não tô falando sobre egoísmo, porque a Bíblia também manda a gente, eu vou falar com vocês sobre Gálatas, que fala que a gente tem que servir como se fosse para Deus, não para os homens. Então presta atenção. Presta atenção, não está errado servir. Ao contrário, servir é uma das disciplinas espirituais que temos e precisamos servir, precisamos estar envolvidos com a obra de Deus, envolvidos com a comunidade como um todo, como um bom cidadão. Não estou falando disso. Porém, eu estou falando do extremo de nunca conseguir falar um não, que era o meu caso, tá? E pode ser que seja o seu. E se não é o seu, e você vai aprender mais um pouquinho agora, biblicamente, o poder de dizer não. Vamos lá, então, comigo? O primeiro tópico que eu gostaria de falar é Jesus também disse não. E está lá em Mateus 4, do 1 ao 11, que ele vai falar sobre a tentação no deserto. Então é tão interessante que eu vejo que o diabo diz assim, Jesus, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. E parece que o diabo mostrou todos os reinos que Jesus teria e Jesus diz não. Não, porque não sei o que lá, né? Aí depois vem o outro não, que ele diz assim, transforma esse pão em pedra, você não tá com fome, né? Que ele estava em jejum no deserto. E ele fala, não, porque não sei o que lá. Gente, desculpa, a gente pode ler o texto depois, tá? Lê em casa. Mas eu tô dando um parâmetro dos nãos. E aí, o último não foi a questão de se jogar daqui, os anjos te pegarão. Ele não tentará o Senhor teu Deus. Então os nãos foram para proteção ali, para entender que tipo assim, calma aí, eu também tenho a palavra de Deus aqui na minha vida. Então Jesus, ele também disse não, e eu acho muito interessante que ele fala assim, ó, que nem toda oportunidade vem de Deus. Tem coisa que é o diabo, é tentações, são coisas que vêm para nos tirar a paz, vêm para tirar o teu propósito. Cuidado. Jesus, ele sabia quem ele era. Ali foi uma prova da identidade de Jesus. Porque a gente está trabalhando identidade em março, a gente foi construindo alguns pontos sobre isso. E quando a gente não sabe dizer não, é como se eu não soubesse quem eu sou. Eu tenho que ficar falando sim, 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 sim para todo mundo para me validar naquilo que eu quero para ser, né? Então, nem toda necessidade precisa ser atendida imediatamente. Eu posso te ajudar, mas quando que você precisa? Agora? Agora eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho um devocional, eu não negligencio um devocional. Então agora não, mas depois pode ser. Você entende que há uma diferença? Nem tudo tem que ser na hora. Tipo, se isso tiver que ser na hora, claro que eu não tô falando das coisas urgentes. Meu Deus, alguém tá morrendo, vai lá e acuda, pelo amor de Deus, não deixa a pessoa morrer. Não é isso que eu tô falando. Mas você tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo de pensar. Isso aqui vai atrapalhar o que eu tô fazendo com o Senhor? Isso aqui, vou dar um exemplo bem ridículo agora, mas que é a realidade de muitos brasileiros, né? Você está trabalhando, está sendo produtivo, está lá fazendo o teu ganha-pão e de repente vem um colega de trabalho só fofocar, falando nada por nada. Vamos lá tomar um cafezinho, daí você vai tomar um cafezinho, daí você vai no banheiro, daí você vai não sei o quê, aí você vai não sei o quê. E lá de corpo mole não fazendo o que você tem que fazer. Cuidado, cuidado, porque esse sim que você está dando para fofoquinha, para isso, para aquilo, para aquilo outro, é dizendo não o teu trabalho de forma produtiva e eficaz. E a palavra de Deus diz que quando nós trabalhamos com avodar, e você pode fazer um GPS para entender o que é avodar, o que é tripalho, o verdadeiro trabalho, a luz da Bíblia e o que não é a luz da Bíblia. E ele vai falar que o nosso trabalho tem que ser avodar, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Você está glorificando o Senhor no seu trabalho? Ou você está dizendo vários sims, né? Sim, 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 sem dizer o não adequado? Então, presta atenção nisso. E também, nem um não baseado na palavra protege o propósito, como eu acabei de falar. Então, Jesus, ele protegeu o propósito dele. E se ele falasse assim pro diabo lá? E se ele tivesse dito, eu quero esses reinos aí? A gente não estaria onde estaríamos, o véu não seria rasgado, as coisas não aconteceriam da maneira que deveria. Então, olha só que poderoso. O não de Jesus protegeu um propósito muito maior que salvou toda a humanidade. Meu Deus, você tem noção disso? Né? Então, isso aqui, ele não sabia ainda tudo o que aconteceria. Era ali que começou o ministério dele. Mas e se ele dissesse sim? Ele não teria vivido todas as demais coisas. Mas claro que, graças a Deus, né, o Senhor estava estava blindado pela palavra, estava blindado por aquilo que ele realmente se conectava, que ele orava. E isso é uma coisa que eu também acho muito fantástico e pode ser um futuro tete a tete aí, é que Jesus se retirava para orar. Isso aqui, meu Deus, isso aqui eu adoro Jesus. Jesus, vamos lá, vamos pro próximo.
Tópico 2 para você é o não protege sua missão. Está lá em Marcos 1, 35 ao 38, que depois de um grande mover de milagres, maravilhas que Jesus estava fazendo, o povo queria ver mais Jesus. E eles falam assim para os discípulos, né? Ei, queremos ver Jesus, tal, aquela coisa toda. E os discípulos vão o quê? Vão até Jesus e assim, mestre, eles querem te ver. E aí Jesus faz o quê? Vamos lá para o outro lado. Ele entendia que se ele dissesse não para as expectativas de todo esse povo, ele estaria protegendo a sua missão. Ele precisava descansar, ele precisava fazer outras coisas. Ele tinha um propósito definido onde ele estava indo. Ele não era um homem que fazia coisas de qualquer jeito, que vamos conforme dá. E eu falo para você que quem me conheceu há uns 10 anos atrás, conheceu a Priscila, hashtag só vai. Era a minha hashtag. Inclusive, pastor Diego, às vezes usa esse exemplo, eu digo, pastor Diego, para de contar, você tem que contar direito as coisas. Porque senão, né, vão achar que eu já estava nos caminhos do Senhor. Eu estava voltando para os caminhos do Senhor. Então, tudo que perguntavam para mim, eu só vai. Vamos. Uma bela de uma sanguínea, né, às vezes sem perceber aquilo que precisava ser feito, e pelos meus sims diretos, eu só dava sim para todo mundo, e muitas coisas ficavam desordenadas na minha casa. Vou dar um exemplo, eu morava sozinha, e todo mundo que me chamava para sair, eu saía, fazia as coisas e vivia muito lá fora. E aí, às vezes, uma bagunça que estava lá procrastinando, um pote que tinha que organizar, a comida da semana que eu precisava fazer para não me destrambelhar nas minhas finanças, entre tantas outras coisas, né? Porque eu dizia sim para tudo. Então, o não protege uma missão maior. E, às vezes, isso que vai estar faltando aí na sua vida. Às vezes, você está dizendo um sim que está destrambelhando a sua família toda. Está dizendo sim, que está atrapalhando toda a situação. Vou dizer uma situação bem comum dos nossos dias. Quando você coloca o teu alarme para tocar e você coloca no soneca, você está dizendo um não que não é interessante não. Você está dizendo não quero acordar agora, mas isso é preguiça. Tá vendo como existe aí o não que tem que ser é não pro soneca, é sim para eu acordar. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Tudo que tu diz não ou um sim, ele está revelando algo muito poderoso sobre a sua vida, que pode te atrasar ou pode te impulsionar para o seu propósito. Então, o não de Jesus aqui, né, pro povo, literalmente diz assim, ó, ele disse não para as expectativas das pessoas porque sabia qual era a sua missão. Então você nunca vai conseguir cumprir o seu chamado tentando agradar todo mundo. Meu Deus, como eu precisei dessa palavra durante anos, eu não tive essa palavra. Então se o Senhor me trouxe aqui para contar essa história, essa minha experiência que eu estou vivendo aqui hoje para você, né, depois de alguns anos de ministério, inclusive errando muito dentro do ministério, nesse sentido de dizer sim, teve vezes que eu estive no infantil, eu estava cuidando dos jovens, eu ajudava no louvor, eu ajudava a diaconia a limpar, a arrumar a igreja, eu estava na intercessão, eu estava em tudo porque eu sabia fazer algumas coisas, né, bem, e a pessoa que ela vai se destacando pelas coisas que ela sabe fazer bem, quando vê ela tá atolada de coisas. Porque eu vou falar uma coisa para você. A igreja local, não estou falando da nossa, graças a Deus, a nossa não é ativista, e nós falamos exatamente isso. Você é um líder de FP, você vai ser líder de FP e deu. Você já escolheu o que você quer ser. Ah, eu quero ser um membro, vou estar no FP, mas eu quero ser alguma coisa lá no missional. Você pode, mas você não vai ser um ativista aqui. Mas muitas realidades não são essas. Né? Você às vezes não está nem sendo cuidado e está servindo em vários lugares. E isso aconteceu comigo. Eu estava servindo em tudo e não estava sendo cuidada. Mas claro que enquanto a gente caminha, a gente é cuidado por Senhor. Não estou falando disso, não me leve nos extremos do que eu estou falando, mas é uma coisa muito séria. Então eu estava fazendo todas as coisas e aí entra aquela frase de: quem faz tudo não faz nada. Por quê? Porque não está sendo bem feito, não está sendo com louvor, com glória ao Senhor. Ao contrário, você vai fazendo nas coxas como dá, porque daí você tem tua vida pessoal, você tem, quem sabe, um estudo, né? E se você não estuda, vai estudar, vai fazer um curso, vai se capacitar. Vamos ver, tem teus filhos, tem tantos outros papéis. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse não para, tipo, eu não preciso ter a validação das pessoas, ao contrário, tem que ter a validação de Deus a meu respeito. Beleza, você é um bom fazedor, mas é isso que Deus te chamou para fazer? Foi esse ministério que Deus te deu? Porque se não é, você está só se distraindo e procrastinando aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, na tua história. E é exatamente isso. Uma vez o pastor Diego disse assim: você tem que dizer não para alguma coisa.
O teu propósito, ele sentou comigo e disse assim, ele é um ótimo direcionador, né, gente? Glória a Deus pelos coléricos da nossa vida. Eu sou sanguínea colérica, mas o meu aporte é agora que tá vindo à tona nessa direção, assim, do colérico, de direcionar pessoas por causa da liderança. Mas, ele falou assim, tá, ó, você é isso, você é isso, você é isso. Esses são os teus papéis principais. O que não tiver dentro disso aqui para te ajudar a viver, você vai dizer não. Gente, foi um processo tão difícil, pode ter certeza. Eu sofria muito, porque às vezes a pessoa vinha e eu até podia e eu dizia, não vou poder por causa disso, disso. E a pessoa, não, pastora, tudo bem, eu entendo. Gente, a primeira pessoa que me disse que me entendia, eu disse, gente, era só falar que eu não podia por causa disso e explicar o porquê eu não podia. Sabe, foi tão fácil. Claro que, presta atenção, isso foi uma das primeiras, né? Mas teve gente que me escangalhou. Como que tu não pode, porque tu é pastora? E começou a colocar uma culpa, um peso sobre a minha vida, como se esse peso, meu Deus do céu, mas esse peso não era de Jesus. Esse peso era das pessoas e das expectativas frustradas que, quem sabe, ela achou que eu era perfeita e eu não era. E tudo bem, sabe, gente, isso faz parte. As pessoas não vão se agradar com tudo que você diz não, mas às vezes é necessário. Eu não estou dizendo que se você está disponível, você pode dizer um sim. Não seja egoísta também. Eu vou trabalhar esse egoísmo aqui, que também é um tópico, tá? Então, olha só, aplicação, você nunca vai conseguir cumprir seu chamado tentando agradar todo mundo. Então, saiba a sua missão, tenha clareza do seu propósito e faça o que tiver que ser feito. E diga não se for necessário. Amém? Então, vamos lá. Por último, dizer não é uma marca de maturidade. Isso aqui você pode ler Mateus 5:37, que vai dizer assim, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Então, a palavra do crente ou é sim ou é não. Não tem dubiedade, não tem algo assim, eu digo sim, agora daqui a pouco eu faço. Tu falou que não ia fazer, então não faça. Delegue, coloque para outras pessoas fazer, porque quando você delega, presta atenção no que eu vou te dizer. Isso aqui foi uma chave para mim. Quando você delega algo para alguém, você está também ajudando aquela pessoa a se capacitar. Porque às vezes a pessoa não se sente pronta, não se sente preparada e você faz tudo. E o tempo todo você faz. E você não dá espaço para outras pessoas aprenderem, outras pessoas se capacitarem. Parece que só você é o alecrim dourado aí. E eu fui alecrim dourado por muito tempo. E eu digo pra você, quando eu vi que eu não era insubstituível, é assim que fala, não, que eu era substituível, que as coisas de Deus, o reino de Deus, ele acontece mesmo eu não estando, eu disse, uau, que loucura. Aí eu vejo que eu sou pó. Aí eu vejo que as coisas acontecem, que outras pessoas são levantadas, que outras pessoas são abençoadas por causa do meu não, porque eu não pude fazer aquilo ali. E eu também sou beneficiada porque eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer desde o início e não estava fazendo. Delegar é a chave do sucesso. Às vezes você é colérico e eu também tenho um pouco do colérico, onde eu quero controlar tudo e quero fazer do meu jeito. Se não for do meu jeito, não sei se vai ficar tão bom. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa as pessoas serem capacitadas pela tua vida. Seja um líder, direcione, impulsione pessoas, seja uma plataforma para que outras pessoas também cresçam. Não seja aquele que pega tudo para ninguém crescer e só você ser lembrado, só você ser visto. E se você ficar doente? Quem vai fazer por você? E quando você estiver sobrecarregado, quem vai fazer? Quem vai dar continuidade ao legado que você está construindo? Porque um bom líder deixa legado. Um bom líder faz com que as pessoas cresçam mais do que você. Sabe, às vezes eu vejo pessoas retendo conhecimento. Para com isso. Em nome de Jesus. Se você está aqui, você retém porque você tem medo que as pessoas cresçam mais que você. Está repreendido. Porque isso não vem do Senhor. Porque o reino de Deus é florescer, frutificar, discipulado, é as pessoas crescerem. E se crescerem mais que você, glória a Deus. Isso vem do Senhor. Né? Imagina se a pessoa que recebeu Jesus não... gente, eu sempre me confundo se é Billy Graham ou se foi... Eu acho que era Billy Graham. Eu acho que é a história. Eu acho que eu fiz um podcast com o pastor Diego e me confundi toda com o nome, mas acho que era Billy Graham. Né? A pessoa que ganhou Billy Graham, imagina se ele não ficasse feliz com o Billy Graham ter sido o evangelista da nação, daquela coisa toda, foi internacionalmente reconhecido. Gente, essa tem que ser a tua alegria. Você vê aquele que você fala de Jesus e a pessoa deslanchou, mas isso aqui é outra coisa. Então vamos lá. Então Jesus ensina que pessoas íntegras, que falam assim, sim, não, não vivem em ambiguidades. Então, quem não consegue dizer não, acumula culpa, gera falsas expectativas e perde a credibilidade, porque você vai dizendo sim para tudo e você realmente não consegue fazer o que você deveria ser feito. Ou então você não é honesto. É sim ou não? Se o crente não mente, então não minta. Se o crente não engana, não engane. Se o crente não trai, para de trair. Se você comprou, pague. Se você deve, pague.
Pelo amor de Deus, o Senhor nos ensina se assim sim ou não, que assim seja o proceder das nossas bocas, em nome de Jesus. E aqui, por último, né, antes de finalizar totalmente, porque o nosso tempo passa muito rápido, é que até Deus diz não. E aqui em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, Paulo pede 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. E você sabe o que ele responde para Paulo? A minha graça te basta. Então, o não de Deus para Paulo me ensinou 3 coisas aqui. Quando a graça de Deus basta e Deus diz não para ele, olha só, o não de Deus é proteção, o não de Deus às vezes é formação e o não de Deus às vezes é preparação. Então, o não de Deus para Paulo me ensina que Paulo era imperfeito, porque senão ele poderia achar que ele era o cara, porque hoje a gente vê ele como o cara, e glória a Deus por isso, porque ele nos ensina tanto. Mas até ele teve um espinho na carne. Às vezes eu e você estamos com um espinho na carne dizendo assim, Senhor, tira esse espinho de mim, me arranca isso, eu não quero viver isso. Mas é exatamente isso que você precisa para crescer, para amadurecer, para ir para o próximo nível, para fazer aquilo que Deus te chamou. Não reclame dos espinhos. A graça de Deus te basta. Às vezes esse não é para te proteger, é para te envolver, para te alavancar. Então aqui, ó, proteção, formação e preparação. Amém? E agora, também eu falei ali no início que quando você diz não, né, para algo, para uma tentação, você vai dizer sim para o propósito de Deus. E é exatamente isso. Quando você diz não para uma tentação, por exemplo, né, para uma coisa que você sabe que é errado, ou às vezes dá um prazer carnal, ou um prazer que você acha que vai te suprir, quando você diz não para isso, o sim é para a vontade de Deus, que você nunca esqueça disso. E aqui eu poderia dizer assim, ó, Tito 2, 11, 12 diz assim, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Então a graça não apenas perdoa, ela ensina a negar. Então a vida cristã é feita de nãos, não ao pecado, não ao ego, não ao orgulho, não às paixões desordenadas, não àquilo que nos afasta de Deus. Então se há algo que te afasta de Deus, pelo amor de Deus, aprenda a dizer não. Há um poder em dizer não para essas coisas e viver aquilo que o Espírito Santo tem a teu respeito. E para finalizar, o maior não da Bíblia, e agora eu vou ler com você, está lá em Lucas 22, versículo 42, que diz o seguinte. Isso aqui, gente, me faz chorar toda vez que eu leio, né? Que diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Meu Deus do céu, aqui Jesus está no Monte das Oliveiras, prestes a morrer em meu e em seu lugar. E ele diz assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. Aquela coisa estava atormentando ele. Só que ele não para numa ambição egoísta, porque o nosso Jesus, ele é tão maravilhoso, tão bondoso. Meu Deus, ele é apaixonante, eu amo tanto Jesus, que ele diz assim, contudo, que não faça a minha vontade egoísta, que não faça a minha vontade do meu ego, o que eu quero que aconteça, mas que seja feita a tua vontade. Gente, isso aqui, se isso aqui não te ensinar, eu não sei o que vai te ensinar. Isso aqui foi o não que salvou a humanidade toda, me salvou, te salvou, e é o que nos redimiu de todo o pecado. Gente, você tem noção disso? O meu rei, ele disse não para a sua vontade, para que fosse feita a vontade do Pai Celestial. Será que você tem coragem disso? Dizer não para algumas coisas assim, Senhor, mas que seja feita a tua vontade na minha vida? Sabe, se você nunca fez essa oração, faça isso. Faz os teus planos, porque o plano é o homem que tem que fazer. A palavra de Deus diz em Provérbios, né, que o planejamento é do homem, mas o sim é do Senhor. O sim é do Senhor. Que você nunca esqueça disso. Senhor, aqui estão meus planos. Aqui está tudo que eu imagino para o meu futuro. Mas, Senhor, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Porque através dessa oração, as coisas que o Senhor tinha, boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus começa a ser fluída sobre a tua vida, sobre a tua história. E para finalizar aqui, gente, eu quero deixar essa reflexão, né? Que nem todo sim é amor. Isso aqui, gente, isso aqui me matou. Porque isso é verdade. Eu achava que eu amava todo mundo, dizer sim, 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 sim. Nem todo sim é amor. Você que é pai, mãe, você sabe disso. Às vezes você diz não para proteger teu filho. Mãe, eu posso comer ração do cachorro? Você vai dizer, não?
Porque tu tá protegendo seu filho. Né? Eu vi um meme esses dias que tinha exatamente isso. Meu filho tá chorando porque eu disse não para ele não colocar a mão no fogo. Esse aqui é o meu filho chorando porque eu disse não, que ele não vai faltar para ir à aula, ele vai para aula. Então, tipo, eu achei tão engraçado vários nãos que os pais deram, inusitados pro filho. O filho queria comer lixo, umas coisas assim bem absurdas, mas o filho chorando. Mas o não daquele pai foi proteção para aquele filho, às vezes a gente não entende, né? Então, às vezes dizer sim por medo de decepcionar é falta de coragem. Às vezes, dizer não é o ato mais amoroso possível. Jesus nunca manipulou pessoas para que gostassem dele. Ele amava profundamente, mas não era controlado pela aprovação delas. Então, aqui, ó, exemplos práticos de não que eu vou deixar aqui para você também que libertam. Que eu já falei, mas eu quero lembrar você, em nome de Jesus. Não para relacionamentos que te afastam de Deus. Não para convites que comprometem a tua santidade no Senhor, não para assumir responsabilidades que Deus não lhe deu, que era o que eu fazia, que quem sabe você está fazendo, não para comparações, você é o único filho amado do Senhor, não para a culpa, chega dessa culpa, o Senhor já morreu em teu lugar para que a culpa fosse levada sobre ele, as suas dores, as suas transgressões, né? E não para viver tentando agradar a todos, porque é tentando, porque você nunca vai conseguir. E para finalizar, eu quero dizer assim, quem não aprende a dizer não para as pessoas, acabará dizer não ao propósito de Deus. Que em nome de Jesus, eu e você não sejamos essas pessoas. E aqui, lembra que eu falei para você que eu ia trazer o equilíbrio que eu tentei achar de tudo isso é que o cristão não deve usar o não como desculpa para o egoísmo, falta de serviço ou dureza de coração. A Bíblia nos chama a servir uns aos outros em amor. Você pode ler depois em casa, Gálatas 5,13, né, que fala sobre isso, mas também agir com sabedoria, integridade e discernimento. O não saudável nasce do amor e da obediência a Deus e não da indiferença com o próximo. Então, a maturidade espiritual não é medida pelos sims que damos a Deus, mas também pelos nãos que sustentamos por causa dele. Existem portas que só permanecem abertas para o propósito quando temos coragem de fechar outras. E aqui eu finalizo dizendo, existiu um não que eu dei, que foi extremamente difícil, não só para mim como meu marido, minha família, né, para minha casa, que nos doeu, ia ser uma coisa improvável da vida humana, que a gente diz assim, e agora? Como que vai ser? Mas esse não foi a chave para o sim, para tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu digo para você, foi a melhor decisão da nossa vida ter dito esse não, porque abriu uma porta que era aquilo que Deus tinha para nossa casa, para nossa família, para nossa vida individual. E eu digo para você, vale a pena dizer não. O poder do não é muito poderoso e eu espero que esse vídeo, esse podcast tenha ajudado você, assim como um dia me ajudou. E foi um processo, né? Fique calmo se você ainda fica dizendo sim para tudo e faz tudo atropelado ainda e tá nesse nível, né? Porque eu às vezes disse sim, mesmo sabendo que eu tinha que dizer não e me atrapalhei ainda um pouco, porque é um processo. Mas a partir do momento que a chave vira e você tem uma maturidade de dizer não nos momentos certos, para as coisas certas, que eu acabei de falar e mostrei para você biblicamente que não é em tudo, há um equilíbrio, o Senhor te chama para esse equilíbrio. O Senhor te chama para essa maturidade, para esse passo de fé a ponto de você valorizar aquilo que Deus tem para a tua vida e não mais as tuas próprias vontades, não só aquilo que os outros querem que você faça, que senão daqui a pouco os outros estão ditando a sua vida e não Deus. Né? Os outros controlam a tua vida no todos os sims que você deu, menos a vontade de Deus. Então que Deus possa ter te abençoado nesse episódio, assim como me abençoou todas as vezes que eu novamente falo a respeito disso. O Senhor me abençoa tanto e eu quero dizer para você que essa palavra tenha entrado no seu coração, que o seu coração estivesse aberto para receber esse não do Senhor às vezes. Amém? O poder dizer não. Aí então, que Deus te abençoe. Se você sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra, envia para eles, que nos ajuda muito a continuar fazendo esse projeto. Tá bom? Deus abençoe você. Obrigado aos nossos patrocinadores e até o próximo Tete a Tete. Eu te espero próxima quarta-feira. Fechou!